Hoje é dia 27/10/2025 e esse é o nosso último editorial do dia, o editorial das 19 horas. Vamos lá, tem muita coisa acontecendo e eu já vou direto para as matérias, tá? Não vou nem pedir para você se inscrever, curtir ou compartilhar, porque pela quantidade de matérias que a gente separou, talvez não dá nem para a gente discutir todas aqui. E tem coisa sobre, né, o embate aí Venezuela, Donald Trump, que a gente tá louco para ver o final dessa novela. Um final infeliz para o Maduro, preferencialmente. A gente tá doido para assistir isso. E aí, né, o navio militar dos Estados Unidos, hoje uma das maiores embarcações militares, foi enviado para Trinidad e Tobago, que é um arquipélago que tem ali próximo à Venezuela. Ou seja, a localização deles é muito estratégica para os Estados Unidos e o poder de bombardeio que ele tem é possível, inclusive, de tacar armas, né? Tacar bombas dali, né? Do arquipélago de Trinidad e Tobago direto para a Venezuela. Um navio de guerra norte-americano, que é o Destroyer, né? Ele é um destroyer lançador de mísseis, que é chamado de Gravely, né? O SS Gravely. O Gravely, ele tem um poder de ataque quase que intercontinental, ele é muito poderoso. E aí, né, ele chegou nesse domingo a Trinidad e Tobago, que é um pequeno arquipélago localizado em frente à costa da Venezuela. A chegada ocorre em meio à crescente pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sob o regime do ditador Nicolás Maduro. E assim, quando a gente começa a observar o que está rolando, o que está acontecendo, a gente fica assustado. Muito assustado. É aqui na América do Sul, é na Europa, é na América do Norte. O mundo está em tensão total. Olha essa matéria da CNN Política aqui, que eu separei para vocês, só para vocês terem uma noção, né, sobre esse caso. Trump ameaça a Rússia com submarino nuclear e pede o fim da guerra da Ucrânia. Ou seja, o Donald Trump está perdendo a paciência total com o Vladimir Putin. Porque o Trump vem batendo em cima da tecla e o objetivo do mandato do Trump é acabar com a guerra da Ucrânia. Ele já conseguiu terminar ali a guerra de Gaza e agora a menina dos olhos do Trump é a guerra da Ucrânia. Ele vai ser ovacionado pela Europa. Você não entendeu que o Trump tá igual aqueles bulldogão querendo marcar território? E é isso. Ele já tá querendo marcar território aqui na América Central, na América do Sul. Se ele tira o ditador da Venezuela, o Maduro, aqui da região, cara, todo o povo latino-americano vai ficar, sabe, grato com o Donald Trump. Se ele resolve o problema do Putin, se ele entra na guerra e acaba com o Putin, eu acho que a China não vai entrar. A economia da China não tá tão boa para a China entrar numa dessa para defender o Putin. O Putin cai. A Europa fica totalmente grata ao Donald Trump. O Donald Trump está querendo marcar território. E não é à toa que ele ameaçou agora a Rússia com um submarino nuclear para o fim da guerra na Ucrânia. O presidente americano, Donald Trump, disse que o líder russo, Vladimir Putin, deveria encerrar a guerra na Ucrânia, em vez de ficar testando mísseis nucleares. Isso porque o Vladimir Putin acabou de fazer um teste, né, de mísseis nucleares, mostrando que ele tem míssil nuclear. Falou, míssil para mim, o seu? O meu é maior que o seu, eu tenho um submarino nuclear que eu vou mandar para aí para resolver o problema se você continuar enchendo o saco, né? E aí, ele falou, alertando que os Estados Unidos têm um submarino nuclear que já está lá na costa russa. Neste domingo, o Putin anunciou que o país testou com sucesso o seu míssil de cruzeiro, o Burevestnik. Burevestnik, né? Não é xingando sua mãe, não. É o nome do trem, tá? Uma arma com capacidade nuclear que, segundo o Kremlin, pode superar qualquer defesa. Ou seja Israel, seja Estados Unidos, se eles atacarem para chegar até a Casa Branca, vai chegar. Quando foi questionado, né, chegaram no Trump e falaram, e aí? A Rússia lá falou que tem um míssil que voa 14 mil quilômetros. O Trump falou o seguinte, ó, deixa eu deixar um recado para vocês aqui. Os Estados Unidos não precisa voar tão longe, não.
A gente já tem um submarino nuclear lá do lado. É só atirar. Então, é bom o Putin baixar a bolinha, que se ele quiser guerra, vai ter guerra. Se ele quiser paz, vai ter paz. É o que nós estamos buscando, é paz. Abre aspas. Eles sabem que temos um submarino nuclear, o maior do mundo, bem nas costas deles. Não é nas costas, não, é na costa, tá? Mas bem nas costas também, tá? Então, quero dizer, ele não precisa percorrer 12.800 quilômetros, afirmou o republicano. Tá lá, é só usar. Abre aspas, aliás, também não acho apropriado que o Putin diga algo como vocês deveriam acabar com a guerra. A guerra, que deveria ter levado uma semana, já está em seu 4º ano. É isso que vocês deveriam fazer em vez de testar mísseis, declarou Trump. Eles não estão brincando conosco e nós também não estamos brincando com eles, acrescentou Donald Trump, dizendo que pode dar merda, tá? Pode dar ruim e pode estourar uma guerra aí sim, tá? É inevitável a possibilidade de algo nesse sentido, né? E aí dá ruim, né? Dá muito ruim se rolar uma guerra aí nuclear, né? Ou seja, entre duas potências como a Rússia e Estados Unidos, né? Os Unidos. Vamos lá, e essa fotinha? Lembra desses dois aí? Ah, é o João ali da esquina? Não, não é não. É o Elon Musk, vulgo Elon Musk, né? E o Bezos, Jeff Bezos, vulgo Bezerro, né? Brincadeira, ninguém nunca falou isso, eu que estou inventando. Mas esses são os dois maiores bilionários do mundo. Ah, então, assim, são figuras bilionárias, conhecidas, não sei nem se são os maiores, mas são bilionários pra caramba, conhecidos pra caramba, figura aí que tá, né, sempre, sabe, no meio político aí. O que acontece? Essa turma, que outrora estava ali do lado da Left People, do lado da esquerda, esses caras já estão dialogando com o Milei, implementando ali empresas ali, e estão voltando a entrar como players do negócio de forma mais adequada. Mas a foto que vocês estão vendo agora, ela foi publicada pelo Hélio Mosca, bem no perfil oficial do Elon Musk, né? Do Elon Musk. Foi no perfil dele. Só que esta foto é uma foto que representa mais do que o PIB de muitas nações. Agora, a outra foto do carrossel foi melhor ainda. Dá uma olhada. Donald Trump, Elon Musk, Jeff Bezos e o cara do McDonald's. Acho que nem sei quem que é aquele cara ali. Acho que eu tô meio por fora. Eu tô sem óculos. Sei que é muita gente rico e agora o que chamou a atenção é óbvio. Donald Trump e Elon Musk juntos num avião, numa publicação que acabou sendo feita hoje, poucos minutos atrás, pelo Elon Musk, tá? Pelo Elon Musk aí. Ou seja, será que os bons tempos de Elon Musk e Trump juntos está voltando? Pois é. Bem que podia, né? Espero que sim, né? Espero que sim. É uma amizade aí que eu torço para que dure, né? Os caras estão brigando por pautas importantes. Né? Então, é uma amizade que cai entre nós. Eu espero que dure. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Opa. Eita. Pronto, ficou mais bonitinho, tá? Vem cá, vamos dar continuidade. Ó, essa aqui é para você observar ela filosoficamente. Presta atenção nessa aqui. De uma forma mais filosófica, tá? E mais religiosa. O Lula diz ter compromisso com Deus. Nunca duvide de alguém que fala que tem compromisso de Deus. Ah, mas santo, que sacanagem! Presta atenção. O Lula diz que o compromisso dele com Deus é para viver 120 anos. 120 anos. E aí você deve estar pensando no seu íntimo, mas Deus não vai fazer isso comigo. Deus, que isso? Deus é amor, Deus é bondade, Deus nunca faria isso. E as pragas do Egito, né? Então, nunca duvide, tá? Vieram as pragas do Egito, quem duvidou se lascou, né? Então, se ele tá falando que ele vai viver 120 anos, meu amigo, torça, né? Torça para a fé dele não ser tão grande assim, né? Mas vamos lá, brincadeira à parte, tô zoando. Lula diz ter compromisso com Deus para viver até os 120 anos. Durante o discurso a empresários asiáticos em Kuala Lumpur, na Malásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ter abre aspas, compromisso com Deus para viver até os 120 anos. A declaração foi feita durante a cúpula empresarial da ASEAN, que reúne 11 países do Sudeste Asiático, né? Então, segundo o Lula aí, né, vai estar muito bem, né, até os seus 120 anos
vivo, firme e governando o Brasil. Né? É o que ele disse, mas não acredito que vai acontecer isso não, né? Deus me livre disso. Mas se tiver que encarar as pragas do Egito, tivemos que encarar, a gente encara qualquer coisa que precisar aí, né? Vamos lá. Ó, o Ivan Kleber acabou de fazer uma publicação aqui. Nesse momento, 2 bombardeiros de longo alcance, o B-1, né, da foto das forças americanas, estão se dirigindo novamente para o largo das costas venezuelanas. Depois que o navio chegou lá em Trindade e Tobago, agora 2 destroyers de longo alcance, bombardeiros, estão chegando lá, né? O B1, o B, os bananas de pijama, B1 e B2, tá? Estão chegando lá para conversar com o Maduro. É o que publicou agora há pouco o Ivan Kleber. Parou não? Vamos lá. Ó, a treta entre essa história do... Ó, e agora? Né? Tá parecendo uma briga de relacionamento. E o Trump? Uai, peraí, o que é isso? O casamento do Trump era com o Bolsonaro, agora o Trump tá flertando com o Lula. Que coisa é essa, né? Pois é, isso aí tá dando um bafafá. O que mais tem é gente falando sobre isso aí na internet hoje, porque que tá esquisito, tá. Vamos admitir que tá um trem bem esquisito isso aí, né? E aí o que aconteceu? O Valdemar da Costa Neto apareceu para tentar minimizar um pouquinho. O Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista para a CNN e ele disse que não acredita de forma alguma que o Trump vai abandonar o Bolsonaro. Ah, cara, já viu muita gente aí abandonar a família para ir ficar com tranqueira, então tem que ter medo. Mas assim, a grande questão aqui é que o Valdemar da Costa Neto foi bem categórico. Ele teve um encontro, né, o Lula com o Donald Trump na Malásia. E aí o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, tentou minimizar o caso. Ele falou que não acredita não que o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, vai abandonar o Bolsonaro. O que se tem circulado na internet hoje, até parece que até o próprio Mauro Vieira tinha dito, é que o Rubio falou que Lei Magnífica e Bolsonaro são condições para negociação. O Trump fez referência ao ex-presidente durante a reunião. O petista, porém, afirmou que o republicano sabe que o Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira, né? Segundo Valdemar da Costa Neto, o Donald Trump, o Laranjão, tá sabendo de tudo que está acontecendo com o Bolsonaro no Brasil. Ele está ciente do que está rolando, ele tem conhecimento do que está rolando e ele tem certeza de que o Trump não vai abandonar o Bolsonaro, não. O Costa Neto, ele até falou que o Eduardo Bolsonaro fez um bom trabalho, né? Ou seja, mandando para o Donald Trump tudo que está acontecendo junto ao presidente americano. E aí, o Eduardo Bolsonaro permanece nos Estados Unidos e, diga-se de passagem, chamou muita atenção porque hoje publicaram a seguinte matéria, né? Matéria publicada pelo Sóstenes Cavalcante em Dagorinha, tá? Para quem não sabe, o mineirês em Dagorinha quer dizer agora há pouco, tá? Agora há pouco. Dá uma olhada aqui, ó. Eduardo e Figueiredo estão no Departamento de Estado lá nos Estados Unidos. O Sóstenes Cavalcante publicou isso aqui agora. Eu nem assisti o vídeo ainda, só para vocês verem, né? Tanto que o negócio aqui tá dinâmico. Olha só. Figueiredo tiveram reuniões hoje no Departamento de Estado dos Estados Unidos. Como eu disse, é uma apuração do analista Caio Junqueira, está no site da CNN, Mauro Vieira. E aí, a CNN, né, ao Caio Junqueira, Paulo Figueiredo disse estar otimista quando respondeu: vamos ver o que o Brasil traz para a mesa. Sabe que o Marco Rubio é crítico ao governo do presidente Lula, ao Supremo Tribunal Federal e um defensor dos Bolsonaros, né? Então, assim, é algo... O timing, ele é especialmente... Como é que eu posso te dizer? Ele é especialmente maldoso, sabe? Ele é cruel, especialmente cruel esse timing, Yuri. Senti um pedacinho de maldade, um timing cruel? Pois é, né? Foi o que disse ela aqui. Agora, a grande verdade é o que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro foram fazer logo nas vésperas da reunião e do encontro com o Lula, né? Então, do Donald Trump com o Lula, né? E tem coisa interessante aí pra gente descobrir sobre isso ainda. Mas vamos lá. Você acha que parou? Parou não. Dá uma olhada nessa aqui, ó, das boas, da Jovem Pan News.
General americano disse que a CIA utilizou recursos para interferir no Brasil. O nosso dinheiro foi usado para derrubar o governo. Ai, acabou de ser publicado agora na Jovem Pan, hein? Mas que general é esse? Que história é essa da CIA ter interferido? Pois é, o general aposentado americano Michael T. Flynn, o Michael T. Flynn, ele tem uma característica interessante. Ele entrou no governo do Donald Trump em 2017 e ficou lá pouquíssimo tempo, tá? Pouquíssimo tempo. Ele ficou questão de uns 2-3 meses só. E aí descobriram que ele, ou seja, acusaram, né? Não descobriram, acusaram que ele tinha relações, estava fazendo negociações com a turminha da Rússia, com Putin. E aí, por causa disso, ele foi demitido. Agora, né? Anos depois, porque isso aí foi em 2017, na primeira gestão Trump. E aí você vai perguntar, peraí, 17? Quem era o presidente? Como é que é o negócio? Derrubar quem? Pois é, o T. Flynn, na época, era o Temer, o presidente. E aí saiu o Michel Temer e entrou o Bolsonaro. Ele disse que tinha informações que havia atuação da CIA. Só que o detalhe é que a mídia, a publicação, fala que ele atuou como conselheiro de segurança nacional no início de 2017 e até um pouquinho depois. Mas a publicação dele, de que houve interferência nas escolhas eleitorais brasileiras, é de agora. Isso aí acendeu um vácuo, porque todo mundo ficou, mas peraí, o cara atuou durante o governo Temer falando que a CIA articulou para derrubar um presidente aqui no Brasil. Mas ficou calado esse tempo todo, mesmo tendo sido expulso do governo do Trump, e agora ele que faz uma publicação emblemática e enigmática dessa, dizendo, olha, tenho informações e provas contundentes de que a CIA, a Agência de Inteligência Americana, atuou para derrubar um presidente do Brasil. Mas quando, pequeno gafanhoto? Explica o trem direito. A matéria também não explicou direito. Mas quando? A publicação foi de agora. Ele descobriu coisa de agora ou da época que ele estava lá em 2017 e em 2017 era o Temer. O que é que está rolando, né? Olha o que a matéria faz. Ele atuou como conselheiro de segurança nacional no início do governo Donald Trump em 2017. Fez uma declaração de forte impacto em sua conta oficial na rede social X, antigo Twitter. Segundo ele, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos estaria profundamente integrada ao Departamento de Estado americano e teria usado recursos de contribuintes dos Estados Unidos para interferir na política interna do Brasil. Na publicação, o Flynn afirmou, abre aspas, poucos americanos entendem o quão profundamente a CIA está inserida dentro do Departamento de Estado. A CIA precisa ser contida. Eu garanto que Donald Trump não tem ideia de que isso aconteceu. E certamente nenhum contribuinte sabia que o nosso dinheiro estava sendo usado para derrubar o governo brasileiro. Quando? O Donald Trump não tem ideia agora? Ou é de antes? Tá deixando todo mundo as minhas unhas, já tá até ruída para descobrir o que é isso aqui. Mas eu vou a fundo e a gente vai descobrir o que ele tá falando. Eu vou monitorar as publicações dele daqui para frente para saber. Ele também marcou perfis institucionais e políticos dos Estados Unidos, pedindo que eles esclareçam, né, façam um esclarecimento sobre essas ações e que isso muito interessa ao Donald Trump. Cá entre nós. Ações de interferência eleitoral para derrubar presidente no Brasil e que isso interessa ao Trump. Eu acho que não é da época de lá de trás que ele tá falando, não. O que você acha? Vamos lá. Guarda Costeira dos Estados Unidos apreende embarcação de traficantes de drogas em ação no Oceano Pacífico. Meu amigo, desceu. Tá? Desceu e não foi para BC, não. Desceu, foi para as águas do Pacífico aqui. Olha só, tem a cena aqui, né, deles pegando os pobres trabalhadores do tráfico, como diz, né, o senhor Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Acompanhe esse trecho aqui. Bora contratar os rios. Mais arriba. Vai frente ao barco agora. Frente a frente. Mais a cabeça. Frente ao barco agora. Hey, hold real B. Hold real B. Frente. Todos a frente. Frente ao barco agora. Frente. Vai, Rio. Mais a cabeça. Frente agora.
6 PLB. Não se mueva! Não se mueva! Perdeu, mané. Pois é, né? É isso aí. Ou seja, já foi, né? Já era. Vamos lá, pessoal. Essa aqui eu quero comentar com vocês. Aqui, ó, tem tanta coisa aqui que eu posso escolher. Dá pra mim escolher o que eu vou falar. Isso aqui é os que eu li hoje pra vocês já. Nosso aplicativo, tá vendo? Depois vocês acham que eu não separo matéria. Tudo isso aqui eu precisei estudar pra trazer pra vocês, tá bom? Ó, vamos lá. Essa é boa, tá? O STF, né? Isso aqui é o retrato do Brasil. Esse aqui é o Eduardo Tagliaferro, né? Vocês devem conhecê-lo. Ele era assessor do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Enquanto ministro do Supremo, ele atuava como ministro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E aí, o Tagliaferro fez denúncias e acusações de que era ordem dos ministros para eles só pegar a direita, só perseguir um lado político. Mas tá tudo certo isso aí. Mas ele fez denúncias. E aí, ao fazer as denúncias, começou-se uma investigação imediatamente. Não sobre o denunciado, mas sobre o denunciante. Ele passou a ser investigado. E agora, hoje, o STF julga a denúncia contra Tagliaferro, que é o ex-assessor do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Ou seja, pode ser condenado, menino. A denúncia pode entrar. Hoje o cara pode se tornar oficialmente réu, sendo investigado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E isso caiu... É uma coincidência bruta demais, mas é uma grande coincidência. Caiu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ali, aquela primeira turma que tá o Moraes, o Dino, o Zanin e tem mais a Carmen Lúcia, né? Vamos lá. A primeira turma do julgamento, começa o julgamento da denúncia contra o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o Eduardo Tagliaferro, que é o menininho da foto lá. Tá? Ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, à época em que Moraes presidia a Corte Eleitoral. Tagliaferro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por violação de sigilo funcional. O cara fez denúncias de abuso de poder. E ao fazer denúncias de abuso de poder, ele passa a ser investigado por violação de sigilo funcional. Coação. Que poder o Tagliaferro tem para coagir o Moraes? Agora, que o Moraes tem um poder gigante para coagir o Tagliaferro, isso ninguém duvida. Coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolve organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ou seja, o Tagliaferro está tentando ajudar o Eduardo Bolsonaro e a turminha do Bolsonaro. Então, agora o Tagliaferro tem que pegar vários anos de cadeia. Tá lá na Itália, tá? Tá lá na Itália. A turminha lá, começa a análise para decidir se Tagliaferro vira réu em 7 de novembro e conclui o julgamento em 14 de novembro em plenário virtual. Na denúncia, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, aponta os crimes e levanta ainda que o ex-assessor é suspeito de ter vazado mensagens trocadas entre servidores de Moraes no STF e no TSE entre maio de 2023 e agosto de 2024 para a Folha de São Paulo. Ou seja, eles mandaram ali para Folha do São Paulo, né? Mandar para a Folha de São Paulo, né? Mas tá tranquilo, tá? Tá tranquilo. É a cara do Brasil, né? É o retrato da República Tupiniquim, tá? Agora, presta atenção. O Lula vai viver 120 anos. Ele fez um trato com Deus. Durante 120 anos, você vai ter que encarar porque ele falou que não vai largar a presidência enquanto estiver vivo. Tem cara de Hugo Chávez? Tem. Mas, agora, segundo Paulo Figueiredo, o Lula disse que os empresários que estão reclamando demais do Brasil, que vão buscar oportunidade fora do Brasil. Tá certo. Então, se você quer buscar oportunidade, você me procura, né? Tá aqui na descrição. Você vai entrar em contato com a Imigra Mais. E o Paraguai e o Uruguai estão te esperando de braços abertos, que ele não importa se você reclamar. Ele só quer que você trabalhe, gera dinheiro, gera riqueza e produza no país deles. Olha o que o Lula fala, meu Deus. Tá de sacanagem. Lula diz que empresários reclamam demais e deveriam buscar oportunidades fora do país. Durante o evento empresarial na Malásia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que empresários brasileiros reclamam demais.
deveriam buscar essas oportunidades fora do país. Segundo o petista, há dois tipos de empreendedores: os que viajam e garimpam negócios e os que só queixam da taxa de juros e da tributação do Brasil. Tadinhos, né? Vamos lá, tem mais uma agora, né? Essa moça aqui, tá? Se auto-intitula esquerdogata, tá? Não foi colocada no inquérito dos fake news por causa disso, não. Mas se intitula esquerdogata, tá? A esquerdogata diz que vai pedir desculpas à PM, destacando que tá devastada. Não, assim, é a cara da turma da esquerda. Ela fez injúria racial contra um bombeiro, ou contra um policial militar. Os caras gravaram. Ela falou que eles são um pé de chinelo, que a sandália dela dá mais do que o salário deles, que eles tinham que viajar para a Europa. Falou altas coisas para os policiais militares. E tentaram ainda passar pano, dizendo que ela está sendo vítima da polícia truculenta. Cá entre nós, né? Vai tomar vergonha na cara, que até ela tá pedindo desculpa, quem ficou aí defendendo, falando que ela estava sendo vítima. A influenciadora Aline Bardi Dutra, lá da minha querida Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é top demais, mas aí, né? Essa aí vacilou, né? Conhecida nas redes sociais como Esquerdogata, afirmou, por meio de sua defesa, que pretende procurar e pedir desculpas pessoalmente ao policial militar a quem dirigiu ofensas de cunho racial, econômico e cultural. Olha, chamou ele de pobre, reclamou da cor dele, né? O desacato foi gravado em vídeo pelos PMs que abordaram. Se não tivesse o vídeo, polícia malvadona opressora. Tinha o vídeo. Olha, não é bem assim. Não é bem assim. Não tem nenhum esquerdista defendendo o coitado do policial pobre e preto que estava trabalhando, né? Aí não. Agora, se ninguém esquerdista defendeu, recado para esses policiais que foram ofendidos e para todos os demais. Eu tenho muito orgulho da Polícia Militar. Vocês são heróis, vocês são pessoas incríveis, vocês merecem todo o respeito, vocês merecem, literalmente, né, toda a honra porque vocês são heróis. E, né, vocês mereciam desculpa da sociedade brasileira inteira por ter que encarar a gente desse jeito, tá? A tal da Aline lá foi presa no sábado após supostamente injuriar racialmente um PM, componente de uma equipe do 51º Batalhão do interior de São Paulo, que havia acabado de participar de uma operação de fiscalização em Ribeirão Preto. Ela acabou presa e no mesmo dia foi solta cautelarmente após a audiência de custódia. Se for de direita, tinha sido solta? O que vocês acham? Põe no enquete aí que eu quero saber. E se fosse de direita? Fala pra mim, tá? Vocês querem essa aqui? Não, essa aqui tá boa, tá? Vamos falar dessa? Vem comigo. Trump vai amassar. A verdade sobre o encontro entre Trump e Lula foi publicado aqui, ó, pelo Gil Diniz, né? Programa 4x4. Acompanha Ana Paula Henrique. Para quem está acostumado a ver o Donald Trump todo dia, mas é todo dia, o dia todo, desde 2016. Às vezes a gente acha que as TVs estão reprisando uma entrevista. Não, é outra entrevista, é outra coletiva, é em outro lugar, é na saída da Casa Branca, é na entrada do helicóptero, é quando ele desce em algum lugar, no estado mesmo americano. E é impressionante como ele tem o dom de negociar, de fazer esse morde, assopra, bate na mão, depois dá uma porretada na pessoa, depois ele vem e alivia. Então essa coisa dele, que estão falando hoje, né? O Trump abriu diálogo para o Lula. O Trump abre diálogo para todo mundo. Coloca a foto, por favor, aí na tela. Ele abre diálogo com Xi Jinping, com a Coreia do Norte, com a Índia. Então essa foto do que estão falando do Trump e do Lula, ele aperta a mão de todo mundo. Por mais que as pessoas falem que ele é grosso, ele é diplomático. Ele estende a mão. Ele convida, digamos assim, algumas presas para o abate, porque depois ele espreme e ele sempre vai tirar o que é melhor para os Estados Unidos. Eu acredito que algumas tarifas até podem cair. Não estou falando de sanções Magnitsky, sanções de visto, nada. Eu acho que há uma possibilidade de algumas tarifas caírem por causa do mercado americano. Não sei o quê,
Não tenho informação sobre isso. Depende também do que o Rubio vai falar, o que eu quero em troca. E esse é o ponto. Donald Trump hoje, ele fala abertamente ali para todos. Não, nós vamos chegar num denominador comum, os países se adoram, coraçãozinho para todos os lados, mas aqui, ó, vocês vão falar com eles aqui, ó. Scott Bassett, Jameson e Marco Rubio. Ou seja, coração, coração, conversem com os meus pitbulls. E aí a gente precisa lembrar a nossa audiência de uma entrevista de 15 de outubro, agora, há 10 dias, uma coletiva do Scott Bessent e o que eles disseram nessa coletiva sobre o Brasil. Vamos rodar, Franco. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Acerca do Brasil, você pode nos informar por que foram aplicadas tarifas de 50% sobre eles, né? E se isso vai permanecer ou não vai permanecer? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit. It's a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, giving them secret orders to manage the flow of information. Ele falou o seguinte, olha, é o seguinte, tem dois tipos, tem dois regimes de sanções ao Brasil. Uma, de 10%, essa é global, nós estamos aplicando para o mundo inteiro e é problema para a gente. Agora, a outra, aplicada no Brasil, é de 40%. Por isso que dá 50%. Tá? Mas é de 40%. Por quê? Porque a gente tem denúncia de violação de direitos humanos, tem um juiz que está censurando todo mundo, tem um juiz que está perseguindo as empresas norte-americanas, e é por causa disso, só por causa disso, é que nós aplicamos a tarifa ali no Brasil. Tá? E é isso, pessoal. Ó, tem muita matéria ainda. Ó, tem o Alckmin, né, que está tentando negociar o dólar para longo prazo, para fora, né? Ou seja, tá seguindo o passinho do Lula, né? Enfim, eu vou pedir para Samuel Fernandes gravar um último editorial para trazer essas matérias aqui para vocês hoje, combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e vejo vocês no próximo editorial. Abraço, pessoal!